Então, Apocalipse capítulo 2, você que nos acompanha pela internet também, seja visitado pelo Senhor, ricamente abençoado. Vamos ler, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. E aqui quando Jesus fala para João, ao anjo da igreja, Jesus está falando ao pastor da igreja em Tiatira. João, escreva essa carta para o pastor dessa igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém. Até aqui. Difícil falar amém depois de um texto desse, né? Imagino o pastor lendo essa carta no domingo à noite para a igreja dele. Acabamos de ver aqui nesse texto, meus irmãos, que cristãos não devem ser tolerantes com tudo, uma vez que Jesus não é. Nós podemos e devemos ouvir e tentar até entender posicionamentos diferentes dos nossos, opiniões diferentes das nossas. A gente pode e deve ouvir e entender, lembrando sempre que, como cristãos, devemos respeitar e tolerar as pessoas, mas não suas crenças se elas estiverem em oposição aos ensinamentos da palavra de Deus. Vou repetir, como cristãos, nós devemos respeitar as pessoas. Isso está claro quando a gente lê os evangelhos, quando a gente vê a vida do Senhor Jesus. A gente vai entender que, como cristão, eu tenho sim que respeitar as pessoas, mas jamais tolerar suas crenças e práticas quando essas contrariam a verdade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. A gente tem o dever de ouvir o que elas têm a dizer e até aprender delas, se o que elas falam, as opiniões, os achismos, encontram conformidade com a palavra de Deus. Se existe um valor, um posicionamento que encontra eco na palavra de Deus, amém, estamos juntos, vamos fechar junto. Porém, tolerância ao erro, quando a verdade bíblica está em jogo, é omissão pecaminosa. Alguém tolerar o erro em nome de ser politicamente correto, de manter a amizade, de manter um clima calmo entre as pessoas, é uma omissão pecaminosa, é pecado. Não podemos nos omitir diante do mal, diante do absurdo, de forma alguma. Nós devemos amar com toda a nossa força aquilo que Deus ama e devemos odiar com toda a nossa força aquilo que Deus odeia. Amém? Senão não é cristianismo, meus irmãos. Senão não é cristianismo. Foi nisso que Tiatira falhou. Tiatira era uma cidade militarizada, muitos soldados romanos viviam nessa cidade, era uma cidade importante no caminho, na rota do comércio. Tiatira é uma cidade cercada de grande devoção aos ídolos romanos, ao paganismo. E por ser uma cidade rica em comércio, era também cercada do comércio da prostituição. Então era uma cidade cheia de idolatria, porque tinha muito paganismo, muito templo e adoração a outros deuses, e tinha muita prostituição, muita promiscuidade, muita imoralidade sexual. E é sempre bom lembrar que as igrejas, quando
Essas cartas foram escritas aqui no Apocalipse, foram cartas escritas para indivíduos. Igreja é formada de gente, de indivíduo. E são os indivíduos que definem a vida espiritual de uma congregação. Somos nós, eu e você, que vamos definir se a igreja oceânica é uma igreja espiritualmente saudável ou não. Com Tiatira era a mesma coisa. A gente deve ler essas mensagens no livro de Apocalipse, aplicando para a nossa vida, examinando a nossa vida, olhando, lendo isso que Jesus falou para João e colocando isso, a nossa vida, diante desse espelho que é a palavra de Deus. Porque Deus fala para indivíduos, e é nesse ponto que a gente entra em cena. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala para as igrejas, amém? Do ponto de vista humano, Tiatira era a igreja perfeita. Era a igreja que todo bom pastor, servo fiel do Senhor, gostaria de pastorear. Talvez Tiatira fosse o tipo de igreja que você entra e fica amarradão. As pessoas vêm te abraçar, te cumprimentar, fazem de tudo para colocar você logo numa célula, te fala sobre o fim de semana de treinamento, isso aqui é importante para isso aqui é importante para aquilo, você tem como frutificar aqui no nosso meio. Vou lhe mostrar como que você vai participar do fim de semana de treinamento. Então, do ponto de vista humano, Tiatira era encantadora. Envolvidas em trabalhos sociais, tinha uma preocupação no assistencialismo, no cuidado com as outras pessoas. Mas, meus irmãos, só Jesus é capaz de sondar suas igrejas da maneira correta, justa e exata. Nada nem ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ele sabe o que nós estamos pensando nesse momento. Ele sabe o que nós temos visto por aí. Ele sabe com quem estamos andando, as coisas que você anda digitando e postando por aí. Não há nada que a gente faça escondido do Senhor. Ele sabe quem nós estamos maldizendo, fofocando, falando mal, e Ele sabe quem nós estamos abençoando. Só Jesus, o cabeça da igreja, sabe qual é a verdadeira condição de uma igreja. Ele sabe qual é a saúde das suas igrejas, das suas ovelhas. Pois Ele vê e sonda os corações, não apenas a aparência exterior, mas o que está dentro da gente. E é isso que Jesus fala para Tiatira aqui: eu conheço as suas obras, eu sei tudo que está acontecendo no meio de vocês. Havia muita coisa acontecendo em Tiatira, algumas coisas ruins e outras coisas boas. E aí vamos começar comentando pelas coisas boas que Jesus aprovou. O que Jesus aprovou? Versículo 19, vamos ler novamente. Que lindo, ouvir isso de Jesus é algo maravilhoso. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A igreja em Tiatira, então, possuía várias virtudes. Era um grupo unido que amava e servia ao Senhor, servia ao próximo. E Jesus fala aqui, vocês estão crescendo em fé, em serviço, em amor. Muitos membros dessa igreja provavelmente viviam o evangelho o sacrificial, o amor sacrificial. Era uma igreja que recebia um elogio do Senhor dessa forma. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Vocês estão crescendo na caminhada de vocês. Vocês estão caminhando para um lugar, de uma forma que demonstra que vocês estão vivendo o evangelho de forma concreta. As obras realizadas por essa comunidade cresciam e eram caracterizadas pelo amor e pela paciência. Um elogio maravilhoso de Jesus para uma comunidade. Essa era a parte boa. Vocês não se acomodaram, vocês estão crescendo, vocês estão fazendo, vocês estão realizando, vocês meteram a mão no arado, estão desempenhando a obra do Evangelho. Mas é a parte ruim. E é isso que me assusta, irmãos. Numa comunidade cristã é possível, sim, a gente estar realizando coisas boas e como eu repito aqui, nós somos seres tão esdrúxulos, né, para não dizer confusos, que mesmo crescendo na caminhada, você consegue fazer coisas esquisitas. E aí vem aqui a parte ruim. O que Jesus reprovou em Tiatira? Versículo 20. No entanto, quando Jesus fala no entanto, vem machadada aí. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza,
Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, que doideira! Uma igreja amável, ativa, mas tolerava algo que Jesus não tolera. O grande problema de Tiatira era a omissão, a tolerância diante de coisas absurdas. Tiatira era a igreja onde um grupo ali era cristão, que fazia de tudo para ser politicamente correto, amigão, popularzão, queridão, ninguém vai se aborrecer comigo. Algumas pessoas daquela comunidade cristã toleravam e comungavam com falsos ensinamentos e com comportamentos imorais. Eram submissos a uma influência maligna que comprometia a saúde espiritual de toda a igreja. E aí Jesus faz esse apontamento. Coisas com as quais Jesus é radicalmente intolerante. Era como se Jesus estivesse dizendo: você é uma igreja amorosa de diversas formas, só que o seu amor não é amor de verdade, é infidelidade. Esse comportamento de vocês está sendo um adultério ao meu relacionamento. É infidelidade. Então, o pecado específico de Tiatira era a tolerância com os ensinos de Jezabel. E aqui, meus irmãos, Jesus está situando todos os seus leitores, os leitores dessa carta, para qual era o espírito causador do problema em Tiatira. Provavelmente o nome dessa mulher não era Jezabel. Depois da história do Antigo Testamento, nenhum pai e mãe normal, naquela época, daria o nome de uma filha de Jezabel. Jezabel foi uma personagem do Velho Testamento. Era uma mulher má, idólatra. Ela adorava várias entidades e levou o seu marido, o rei Acabe, que deveria servir e ser servo só do Deus de Israel. Ela levou o seu marido para o mesmo caminho da idolatria. Jezabel introduziu o paganismo no meio do povo separado pelo Senhor. Por isso ela foi chamada de maldita. Está lá em 2 Reis, capítulo 9. Jezabel é a personificação do espírito da Babilônia, aquilo que Jonatas pregou aqui há 15 dias. O que está por trás do espírito da Babilônia se materializa na pessoa de Jezabel. E ela se transformou num sinônimo de idolatria e imoralidade sexual dentro de uma igreja cristã. Era uma pessoa que frequentava a igreja, provavelmente era um membro oficial daquela igreja, mas para disseminar, para influenciar, para arrastar membros ali cristãos para essa vida de idolatria, de promiscuidade, de imoralidade. Jesus fala, tem gente aí, minhas ovelhas, comendo coisas oferecidas a ídolos e participando de imoralidade sexual. Ou seja, existia alguém dentro daquela comunidade cristã que levava boa parte dos membros daquela igreja a se envolverem em relações sexuais ilícitas, em oferecimento de culto pagão, participando de cultos a entidades, a deuses cultuados pelos romanos. Coisa absurda. E Jesus não tolera uma postura complacente, conivente e comungando com essas práticas. Jesus não tolera isso. Com os ensinos de Jezabel, ela estava induzindo os servos do Senhor a uma prática completamente antagônica aos ensinamentos do Evangelho. Não fica claro se a influência dela era formal, se ela tinha acesso à palavra, a um púlpito de uma forma formal para toda a igreja, ou se era uma influência informal, se ela ficava no meio, visitando as células, falando, fazendo fofoquinha, arrastando, mandando um WhatsApp para um grupo, mandando para o outro, hoje à noite vai rolar uma parada maneira aqui em casa. Eu não sei como é que era essa influência, mas ela fazia uma influência que fez um estrago nessa igreja. Contudo, infelizmente, alguém dentro daquela igreja cristã era um perigo espiritual real para aquela comunidade. Jesus, vendo muitas ovelhas omissas e tolerando o lobo de Satanás no meio da igreja dele, chama a atenção. Tiatira, como que vocês estão permitindo um lobo de Satanás andando no meio de vocês e vocês não fazem nada? Tiatira, como vocês estão permitindo essa criatura maligna ensinando vocês, influenciando vocês? Por que vocês a toleram? Por que vocês conversam com ela? Por que vocês andam com ela?
Eu mesmo já apontei para ela o caminho do arrependimento. Incrível, Jesus fala, ele dá ciência para a igreja, aqui no versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. De alguma forma, Jesus deixa claro para aquela igreja que a parte dele, o Espírito Santo, já tinha tocado no coração daquela pessoa, tentando arrastá-la para o caminho do arrependimento, e ela se recusou. Então agora o Senhor Jesus promete que vai pesar a mão. Eu estou fazendo o maior esforço aqui para não prestar atenção na microfonia, mas eu estou ficando desesperado aqui, vou ter que tomar um remédio aqui. Não tem uma microfoniazinha vindo, parece esse mosquito da zika, da dengue. Mata ele aí para mim, por favor, com amor. Né? Se matar com amor não é muito pecado, né? Então, tá vivo ainda, hein? E aí agora o Senhor Jesus promete pesar a mão. Para o desespero das pessoas que acreditam num Jesus idiotizado, bobalhão, Jesus é de uma clareza assustadora. Versículo 22, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Não vai ficar sobre ela não, vou espalhar meu peso sobre quem anda com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então no versículo 22, Jesus ainda é gracioso com as pessoas que estão vivendo na prática da confusão, da imoralidade sexual. Se vocês se arrependerem, eu não vou pesar a mão. Mas se vocês que estão andando com Jezabel continuarem vivendo dessa forma, eu vou pesar a mão geral. E aí no versículo 23, ele desce a espada. Isso aqui para os crentes moderninhos do século 21 deve ser desesperador ouvir um negócio desse. Jesus fala, eu vou atacar mortalmente os filhos dessa mulher e suas obras, vou exterminar com tudo. Versículo 23, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, Jesus, o Deus do amor, não tolera nenhum tipo de pecado. Ele não tolera nenhum pecador que não se arrependa da prática de pecados. Esse papo de que Jesus odeia o pecado e ama o pecador é mentira de Satanás. Você que cola esse adesivo no carro, sorria, Jesus te ama. Só te ama se você se arrependeu dos seus pecados, senão você vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Jesus, o Deus do amor, vai levar mais seres humanos para o inferno do que para o céu. Desculpa de ser tão claro, transparente e direto com os irmãos. Mas ainda dá tempo de você sair correndo daqui da igreja e ir para outro lugar. Ou se arrepender e ficar e passar a eternidade com Jesus. Amém? Jesus não tolera um cristianismo diluído nos valores desse mundo degenerado. Jesus não tolera sal que não salga, luz que não ilumina a escuridão. Jesus não tolera isso, meus irmãos. Imagine o pastor de Tiatira recebendo essa carta do apóstolo João e tendo que ler isso num domingo à noite para a sua igreja. Imagina, o que você faria numa situação dessa? Chamaria Jesus de fascista, de retrógrado, machista, falocêntrico? Que Jesus medieval é esse? Jesus não pode falar um negócio desse. Tem gente que fala isso de Edom. Esse Jesus aí não existe. Ou cairia de joelhos pedindo perdão e misericórdia? O assustador é que Jesus estava afirmando, eu vou usar esse castigo como exemplo para todas as igrejas. Para todo mundo ficar consciente de que eu examino o coração, eu não olho o exterior, não. Para mostrar para todas as igrejas que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vou retribuir a vocês o que vocês estão plantando, porque de Deus não se zomba, o que o homem plantar é o que ele vai colher. Queridos, nosso Deus Santo não fica indiferente, ele não faz vista grossa para o pecador marrento, não faz. E no momento certo, quando o cálice da ira transborda, ele derrama a sua ira sobre o pecador. Ao contrário do que muita gente acredita em função desse cristianismo que é pregado por aí, Jesus odeia, vou repetir, Jesus odeia o pecado e odeia o pecador que não se arrepende dos seus pecados.
Meus irmãos, pecado não é uma entidade que anda sozinha por aí. Pecado só existe porque você pratica. Pecado só existe porque nós somos pecadores. Então não tem, isso seria uma esquizofrenia da parte do Senhor Jesus. Eu odeio o pecado, mas amo esse pecador aqui desgraçado. Como eu amo esse desgraçado. Não existe isso. Só existe a maldade porque nós insistimos em querer viver sem Deus. E no versículo 23 nós vemos que Jesus não estava sendo precipitado. Ele não estava fazendo um juízo precipitado em suas palavras e em seus julgamentos. Jesus sempre dá oportunidade para o pecador se arrepender. Ele fala, se vocês que estão andando com Jezabel se arrependerem, eu não vou lançar juízo sobre vocês, não vou pesar minha mão sobre vocês. E ele está fazendo isso aqui hoje à noite, meus irmãos. Ele está fazendo isso aqui hoje à noite. O Senhor Jesus, o Senhor dessa igreja, está passeando no nosso meio, nesse momento. Ele está sondando as mentes e corações. E Ele está falando para você, se você ainda está vivendo numa prática equivocada, que é contrária ao que o Evangelho ensina, Ele está falando, se você se arrepender disso, eu não vou pesar minha mão sobre a tua vida. Mas quando um pecador rejeita todas as advertências do Deus do amor, esse pecador já decidiu pela morte eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? E aí um aviso final, no versículo 24, Jesus dá um aviso final. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Queridos, Jesus caminha para o final da carta afirmando que nem todos daquela igreja eram infiéis, eram pessoas que seguiam a conversinha de Jezabel, não. Tinha gente fiel ao Senhor dentro daquela igreja. Existia uma galera fiel em Tiatira que não tolerava Jezabel e não convivia com aquela pessoa. Não seguia aquela conversinha satânica. Jesus chama aqui de conversinha satânica. Existia um grupo de crentes fiéis que não toleravam o que Jesus não tolerava. Esses fiéis não negociavam as verdades das Escrituras. E aí Jesus fala para essa gente fiel, eu não vou colocar o outro mais peso sobre vocês. Eu já sei como que é difícil caminhar numa igreja onde tem gente seguindo a conversinha de Jezabel. Não vou botar mais peso nenhum sobre vocês. Eu estou vendo o que vocês estão enfrentando, como vocês estão se posicionando dentro dessa igreja por amor ao meu nome, por amor à palavra. E aí ele dá uma instrução, ele dá uma aplicação prática para aqueles servos fiéis. É a aplicação prática do nosso sermão. Versículo 25. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aleluia. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. E o que aqueles irmãos tinham? A revelação completa da parte de Deus para a vida deles. Nós estamos falando com uma igreja aqui do Novo Testamento, já no ano 60, 70 depois de Cristo, tinham acesso a todo o Antigo Testamento e a todas as cartas do Novo Testamento, estavam recebendo ali uma das últimas cartas reveladas por Jesus para João. Então Jesus está falando para eles, agarrem-se, apeguem-se, com o quê? Com firmeza, não negociem, não enfraqueçam, abracem as Escrituras com firmeza, até que eu venha. Meus irmãos, essa aplicação prática é para mim e para você hoje à noite, amém? Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, a palavra de Deus, a revelação especial de Deus para a vida da gente. A soma total da revelação de Deus para a vida de todo ser humano é o que está na Bíblia. E Jesus está falando das Sagradas Escrituras para aqueles irmãos. Essa é a instrução prática que Jesus dá. Não tolere nada diferente da revelação de Deus para a vida de vocês. Não tolere nada diferente. Pense biblicamente, viva biblicamente, se posicione biblicamente. Só tolere aquilo que a Bíblia tolerar. Não tolere aquilo que a Bíblia não tolera. Não experimente, não pratique nada que essa palavra condena. Não coloque nada acima da orientação da palavra de Deus. Meus irmãos, tem uma esquizofrenia nos dias de hoje, tem crente que diz que é crente, que ama Jesus, mas que não crê na Bíblia. Tudo que nós conhecemos de Jesus, tudo, mesmo os não crentes, tudo que a gente tem de referência de Deus, de criação, é por causa da Bíblia. Como que eu não vou crer na Bíblia? Como que eu vou crer só em parte da Bíblia? Ou é tudo ou não é nada.
Isso não é nada, eu não vou dar crédito para nada, para expressão de fé nenhuma. Viva cada um por si, Deus contra todos. E aí Jesus está falando, apeguem-se com firmeza, agarrem, enfia a unha, se agarra, não solte isso de jeito nenhum, até que eu volte. E aí, para concluirmos, meus irmãos, um último questionamento. Irmãos, o mesmo Jesus que caminhou no meio da igreja de Tiatira, está examinando a gente hoje à noite. E aí, ao examinar e sondar o nosso coração, o que Jesus vai descobrir a nosso respeito? Onde nos encaixamos nessa história? Será que tem gente aqui na Oceânica que se encaixa no perfil de Jezabel? Gente que frequenta a igreja só para plantar a semente de Satanás no nosso meio? Será que tem gente aqui travestida de crente, mas que na verdade é serva do diabo, que faz questão de vir aqui semana após semana para arrastar pessoas para a imoralidade, para caminhos completamente radicais ao caminho do cristianismo? Gente que tem prazer em arrastar outros para o caminho da morte? Ou será que tem gente aqui que se encaixa no perfil dos crentes boca aberta lá de Tiatira? As marionetes da Jezabel, aqueles que toleravam o que Jesus não tolera. Eu, sinceramente, espero que Jesus encontre muitos servos fiéis aqui na Oceânica, amém? Que sejam iguais aos irmãos de Tiatira que não se dobraram a Jezabel. Cristãos verdadeiros, apaixonados e apegados à palavra de Deus. Gente que diz não para a pressão do presente século. Jovens, adolescentes, homens e mulheres que dizem não para os segredos de Satanás. Gente que não tolera o que Jesus também não tolera, amém? Que Jesus encontre gente aqui dentro que se esforce para viver e passar no caminho estreito, para ser um povo no meio do qual Deus habita, para ser gente sobre o qual Ele reina, para ser uma igreja da qual Jesus se alegre, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ah, Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Deus da igreja de Tiatira e Deus da igreja oceânica, examina o nosso coração agora, Senhor. Sonda a tua igreja, Senhor. Vem com teus olhos de fogo, Senhor, esquadrinha a nossa vida, Senhor. Leve ao arrependimento aqueles que ainda estão vivendo longe da tua vontade, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os pecados de todo aquele, Senhor, que se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. E por favor, Jesus, salve ou tire do nosso meio todo aquele que estiver aqui a serviço do enganador, a serviço dos deuses do presente século, Senhor. Queremos ser de verdade, Senhor, um povo no meio do qual o Senhor habita, reina e se alegra, Senhor. Queremos viver somente segundo a orientação da Tua palavra, para o louvor da Tua glória, Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor, amém.